E aí, você já caiu na vida alguma vez? E como é que foi para se levantar? O que você aprendeu quando se levantou? Hoje aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre as quedas que podemos ter na nossa vida e como elas nos ensinam, o que podemos aprender com cada queda que acontece. Vamos começar hoje com uma pequena oração para a gente ser abençoado pelo Pai nesse momento. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa parceria do Teu Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos conduz, sempre nos ensina, sempre nos acolhe. Pai, obrigado por esse tempo e que possamos nesse momento entender o que a Tua Palavra fala e aplicar esse conhecimento em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Então, pessoal, tudo bem? A gente hoje vai falar sobre as quedas e o aprendizado que as quedas nos trazem. Quem nunca caiu, né? Quem nunca caiu na vida? Quem nunca teve um problema no trabalho, na família, no pecado? Quem nunca caiu, né? O importante não é não cair. O importante é que quando a gente caia, a gente levante e aprenda com o nosso erro. Então, em Provérbios 24:16, fala o seguinte: o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na desgraça. O que quer dizer isso? A gente muitas vezes tem dificuldade em aceitar que tenha caído, né? Tem dificuldade em reconhecer que aquela queda possa nos trazer um aprendizado. Mas nenhum de nós passa pela vida sem cair. Eventualmente a gente cai de várias formas, né? Mas o mais importante é que a gente tenha que seguir, tenha que aprender. Olha aqui, ó, Aderbal, tudo bom? A gente tem que aprender a aproveitar a queda, aproveitar o erro, aproveitar a fragilidade que nos aconteceu para aprender com isso e voltar com muito mais convicção no caminho que a gente quer escolher, né? O justo é aquele que aprende a levantar, transformar a queda em aprendizado e seguir mais forte. Porque quando a gente tem uma falha, tem uma queda, tem algo que nos derruba, né? Algo que a gente sente que pisou na bola, que a gente fraquejou, que a gente não teve sucesso em alguma atividade. E a gente avalia essa queda e procura extrair dela aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz ficar melhor, aquilo que quando nós procuramos um motivo, entendemos um motivo pelo qual caímos e entendemos que não vamos mais cair por esse mesmo motivo, a gente cresce, a gente passa a avançar. Tem alguns tipos de quedas que nós homens enfrentamos muitas vezes na nossa vida, né? E cada uma delas pode ser uma escola de conhecimento. Veja, a queda financeira é uma delas, né? Vou falar sobre 3 quedas aqui, bem comuns, tá? A queda financeira, a queda em pecado e a queda em relacionamentos, né? Mas a queda financeira, por que ela acontece? Por que ela pode acontecer, né? Não é que tem que acontecer, mas por que eventualmente acontecem quedas financeiras? Por más decisões, falta de planejamento, alguma crise externa, algo que aconteceu que você não estava prevendo, né? Então pode acontecer uma queda por esses motivos. No momento que isso acontece, a gente tem vergonha, né? Nós homens, como provedores, como pessoas que temos que manter o nosso lar de pé, temos que manter a nossa família funcionando. Quando a gente tem um problema financeiro que afeta a nossa família, isso nos causa, em primeiro lugar, vergonha, né? Uma decepção, uma tristeza, uma frustração, um sentimento de incapacidade. Mas isso é tudo mentira do inimigo. A gente tem que aprender a entender que as coisas que a gente muitas vezes sente a nosso respeito são mentiras que o inimigo aproveita para nos fazer pensar coisas que não são verdadeiras e que podem nos derrubar ainda mais. Então entenda que muitas vezes as coisas acontecem por situações que você não previu, não planejou, não executou como deveria, mas se você perceber onde é que você errou, você vai poder voltar mais forte, mesmo de uma queda financeira. As quedas financeiras ensinam lições valiosas, como disciplina, humildade, gestão, né, contentamento,
Por que contentamento? Porque às vezes a gente está passando por uma dificuldade alta, né, grande na vida, importante na vida financeira, e tem que se lembrar que a vida financeira ela é somente uma parte da nossa vida, é só um aspecto da nossa vida. E temos que estar contentes, agradecer pela saúde, pela família, pelo discernimento, pela companhia de Deus. Então, o contentamento é uma lição importante, mesmo na queda financeira. O discernimento, a gestão, onde é que você falhou na sua gestão que gerou uma queda financeira? Onde é que você errou? Gastou demais? Previu um faturamento que não aconteceu? O que aconteceu e de que maneira você gerou a queda financeira? Você contribuiu para a queda financeira? De que maneira? Aprenda, entenda, analise e não repita o mesmo erro. A gente tem essa capacidade de aprender, né, com o erro, com a falha, com a situação. Então aproveite a situação de queda para tirar o maior aprendizado possível dela. Tem as quedas também, que a gente... Uma coisa importante também é que na escassez, quando acontece a queda financeira, a escassez momentânea que se passa, ela ensina a valorizar os princípios de responsabilidade e a depender de Deus como provedor. Quantas vezes aconteceu com você não sei se aconteceu com você, mas se já aconteceu, como é que foi ficar sem dinheiro? Como é que foi ficar sem a provisão? E nesse momento a gente tem que aprender a depender de Deus, né? É um ensinamento também, aprender a dependência de Deus. A queda financeira, ela traz várias lições. Se a gente aproveitá-las, cada uma delas, elas passam a ter um aprendizado que fica realmente para a vida, né? A gente começa a aprender isso e sedimentar esse conhecimento e fica para a vida. Olha o Arson aí. Boa noite, Arson. Tudo bem? A queda financeira então é uma delas, é uma das quedas possíveis. A queda em pecado é outra. Essa é mais pesada, né? Porque carrega culpa, vergonha e consequências espirituais. Quando a gente cai em pecado, quando a gente tem uma queda na nossa conduta, né, que nos faz cair em pecado, é uma queda que nos dá geralmente culpa, né? Geralmente culpa. Mas aí é um outro aprendizado que a gente tem que ter com essa queda. A gente tem que aprender a discernir o que nos fez fraquejar, o que nos fez cair na tentação que nos foi imposta, por que aquela queda em pecado aconteceu, se arrepender daquele pecado, se arrepender da conduta e pedir perdão, né? E essa queda em pecado, ela muitas vezes dói, não só na gente, mas em pessoas à nossa volta, e a gente tem que aprender a como crescer com essa queda em pecado. O que isso pode nos trazer de crescimento, né? Tem alguns exemplos bíblicos, né, como Davi, que mostram que o pecado traz a dor, mas o arrependimento genuíno traz a restauração. Quando a gente se arrepende, entende que errou, entende que pecou, entende que não estava certo o que a gente fez, e a gente se arrepende de verdade e pede perdão a Deus, Ele perdoa. Ele já nos perdoou dos nossos pecados. Então a gente tem que aprender com essas quedas aquilo que nos vai fazer mais forte. Muitas vezes uma queda em pecado nos faz ficar mais forte naquela área para que a gente não caia de novo. E a gente pode ajudar pessoas a não terem a mesma conduta que a gente teve. São ensinamentos, né? A queda em pecado também nos ensina sobre a vigilância, a necessidade de limites, a importância de fugir da tentação. Quantas coisas acontecem na vida da gente que a gente sabe que não podia ter feito, que tem algumas linhas que não podem ser cruzadas. Por exemplo, daqui a pouco você sabe que não deve dar carona para uma colega de trabalho, mas você dá. Aí você passa a dar aquela carona frequentemente, e você vai criando intimidade, vai criando um local propício para que pensamentos ruins aconteçam. Daqui a pouco você está pecando, está traindo sua esposa. Por quê? Porque você deu o primeiro passo errado. Você cedeu. Tem algumas linhas, algumas regras que a gente tem que respeitar, né? E a tentação, ela vai acontecer sempre.
Nós sempre seremos tentados a fazer coisas ruins, a fazer coisas erradas, a fazer aquilo que nos desvia do caminho certo. Mas aí cabe a nós o discernimento de afastar a tentação, de não cair em tentação, de não dar seguimento às atitudes que nos fortaleçam a tentação. E esse cair no pecado, a queda no pecado, nos faz entender que algumas linhas não devem ser cruzadas e que algumas situações a gente pode evitar para que não aconteçam de novo, né? Então, daqui a pouco é um colega de trabalho, daqui a pouco é uma situação de uma festa num local que você não... um happy hour que você não devia ir, porque você sabe que vai passar um pouco da hora, vai passar um pouco do nível de bebida que você pode tomar, a gente vai passar a falar coisas que não devia falar. Então, são situações que a gente sabe que tem que evitar, mas que muitas vezes não evitamos. E aí, a tentação acontece e a queda por falta de atenção de nossa parte pode vir a acontecer. E o que temos que aprender com essa queda? A sermos mais fortes, a resistirmos mais àquelas tentações que o inimigo nos coloca. Então a queda em pecado, ela tem também uma situação que é importante, que é o confessar o pecado. Confessar aquilo que a gente fez de errado. Confessar, se arrepender e pedir perdão. São as formas da gente se livrar da culpa, do peso, da dor e dar a volta por cima. E realmente ficar mais forte naquela área que a gente fraquejou. Então a queda em pecado é uma queda que nos ensina muitas coisas, né? Outra queda que é bem comum de acontecer é a queda em falha de relacionamento. A gente começa a fraquejar no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o sócio, começa a fraquejar em atitudes que nos fazem cair no relacionamento que nós devemos preservar como importantes na nossa vida. Daqui a pouco um amigo, daqui a pouco um irmão na fé, da igreja, alguém que você tem uma relação bacana e você começa a falhar naquela relação, começa a se atrasar, começa a não dar atenção, responde alguma coisa de qualquer jeito, né? Não é educado, critica a pessoa. Então são várias formas de falhar no relacionamento, né, que são possíveis de acontecer e que a nossa atenção tem que estar voltada para o nosso comportamento para que essa falha não aconteça, essa queda não aconteça. Mas é uma queda que também nos ensina. Alguma vez aconteceu com você de perder uma amizade e depois você pensar que, puxa, eu pisei na bola, não fui legal, eu falei o que eu não devia, eu me meti num assunto que não era da minha alçada, eu dei opinião sobre o que eu não fui chamado, eu contei o que não devia ter contado, eu perguntei o que não tinha que ter perguntado. Então, são aprendizados que a gente tem ao longo da vida, são quedas que nos fazem ficar mais fortes na área de relacionamento. Então, todas as quedas que a gente tem ou pode ter na vida, têm que ser usadas para nos fazer mais fortes, para nos tornar mais fortes, para aprendermos com essas quedas e darmos a volta por cima e vamos de novo, com outra capacidade, com outra mentalidade, com outra disposição de não mais errar naquilo que nós já erramos. Essas quedas em relacionamento, né, elas nos revelam ainda como a gente tem que amadurecer, muitas vezes, em empatia, em diálogo, né, em amor com os filhos, com a esposa, com a família, com os familiares. Tem que evoluir em amor, tem que demonstrar o amor, né? Quantas vezes a gente falha em relacionamentos por não demonstrar o amor que sentimos? O sentimento existe, ele é verdadeiro, mas nós não expressamos. O outro não consegue identificar que nós amamos. A outra pessoa não consegue identificar que há amor de nossa parte. Se a gente não demonstrar, não falar que ama. Você fala para o seu filho que ama, você tem esse hábito de olhar para o seu filho e dizer: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha, eu te abençoo, minha esposa amada. Você fala esse tipo de coisa, você expressa com a sua boca o seu amor, porque muitas vezes o amor não expressado, ele passa por um amor que não existe. Então, a falta de comunicação, a falta de falar que se ama, a falta de expressar o nosso amor, muitas vezes nos faz falhar, nos faz cair em relacionamentos, né? Faz prejudicar um relacionamento. Olha aí o Marcelo aí, tudo bom, Marcelo? A
é outra coisa que a restauração, né, de um relacionamento, ele exige humildade, né, para pedir perdão, para construir, para reconstruir a confiança, porque nada, nunca é perdido, né, não é porque a gente pisou na bola, que a gente errou, que a gente falhou, que a gente caiu, que a gente não possa levantar e restaurar um relacionamento. A sinceridade, a vontade verdadeira de restaurar, o pedido de perdão, o pedido de desculpas, né? Isso reconstrói um relacionamento. Pode reconstruir, pode levantar de novo, você pode não cair de novo nos mesmos erros que te fizeram ter a queda no relacionamento. Seja com pais, filhos, esposa, marido, né? Sócios, amigos. Sempre é possível. A humildade sempre é possível ser exercida, e o pedido de perdão sincero, o pedido de desculpa sincero nos restaura, nos capacita a restaurar um relacionamento que muitas vezes a gente entende como perdido, né? Fala, Marcelão, tudo jóia? Então, a gente tem aqui outro ponto importante, né, da queda de relacionamento, é que o aprendizado, né, de que os relacionamentos são mais importantes do que o orgulho. Quando a gente pede desculpas de verdade, a gente aprende que é mais importante perder um pouco do nosso orgulho, perder aquela vontade de dizer que estamos certos, para restaurar uma amizade, para restaurar um relacionamento. Então, em todas as quedas, seja ela financeira, em pecado, em relacionamento, ela sempre traz um aprendizado e nos torna mais fortes, mais capacitados a errar menos, a não cair de novo e a seguirmos em frente, alinhados com a vontade do nosso Pai Maior, né? Princípios gerais, né, sobre as quedas, né? Muitas vezes a queda expõe uma área frágil que Deus quer trabalhar na gente. A gente tem uma fraqueza, tem uma área que não está bem sedimentada, e Deus trabalha naquela área para nos fortalecer. A queda muitas vezes nos faz refletir e nos faz pensar que a gente tem algo a melhorar, tem algo a evoluir, tem algo a crescer. E muitas vezes Deus aproveita uma queda para nos fortalecer, para nos tornar pessoas melhores. E toda queda pode ser um ponto final, né? Ter um ponto final, ou pode ser uma vírgula. Eu caí, mas eu levantei. Eu caí, né? E fiquei caído. Não. A gente pode sempre colocar uma vírgula numa queda e seguir crescendo, seguir aprendendo, seguir evoluindo, seguir melhorando a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos e a nossa força para vencer as tentações e não cair em pecado. Sempre é possível colocar uma vírgula e fazer a volta por cima e crescer de novo, certo? Pergunte para vocês hoje, né? Pergunte cada um de nós, onde é que vocês estão falhando? Cada um de nós se pergunta, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu poderia ser melhor? Onde é que eu estou prestes a cair? Em que área eu estou prestes a cair? Onde é que está na iminência de acontecer uma queda? Pense nessa situação e melhore antes de cair. Faça uma melhoria no seu relacionamento com a sua mulher, com seus filhos, com a sua família, antes de cair, antes de falhar. Perceba aquilo que está fraco no seu relacionamento e melhore. Liga para aquele amigo, manda uma mensagem de texto para ele, manda um WhatsApp, chama para uma conversa, te coloca à disposição, restaura um relacionamento que está esfriado, restaura aquela amizade, procura aquele amigo, dá aquele toque antes que haja uma queda do relacionamento. A mesma coisa com a esposa, convida para dar uma volta, tomar um café na rua, fazer uma volta, passear, caminhar, assistir um filme juntos, não sei. Pensa naquilo que você está precisando fortalecer e antes da queda acontecer, fortaleça, faça a sua parte, dê o seu melhor, né, com os filhos, convida para uma volta, bate um papo, pergunta como é que estão. Às vezes os problemas dos filhos, para eles, são enormes e a gente, com a nossa experiência, com a nossa vivência, consegue solucionar em poucos minutos, porque para nós as coisas são mais claras muitas vezes do que para os filhos. Então a nossa maturidade nos dá a condição de encurtar o caminho deles. Se coloque à disposição, fale, pergunte, né? Conte uma história. Quando eu tinha a tua idade aconteceu comigo também isso, eu tive tal situação. Conte uma história da tua vida que você já passou e mostre para ele que você já viveu, já passou por problemas que ele talvez esteja passando agora.
no colégio, na faculdade, no trabalho, no relacionamento dele ou dela com o namorado, com a namorada, enfim, situações que você já viveu e que você pode dar o seu testemunho, a sua contribuição para que seu filho, a sua filha possa passar com mais facilidade por aquilo que está atormentando nesse momento. Então, essa disposição de restaurar um relacionamento, ela pode acontecer antes de haver uma queda. Se coloque na posição de quem quer fortalecer a sua força para vencer o pecado, para vencer a queda financeira. Organize, está tudo certo na sua vida financeira, você está conseguindo equilibrar suas contas, você anota onde é que você gasta seu dinheiro, você anota a previsão de um orçamento mensal, você tem isso controlado, porque se você não tem controlado, não tem controle dos seus gastos e dos seus ganhos, você muitas vezes está andando de um jeito meio desgovernado. E é possível que aconteça uma queda financeira para quem não está controlado nas suas finanças, né? Então, pense naquilo que você tem hoje para melhorar antes que aconteça a queda, antes que possa acontecer uma situação que seja mais difícil de reparar, porque é muito mais fácil você evitar a queda do que depois que caiu ter que fazer, né, ter que levantar. E você vai levantar, pode ter certeza que você vai levantar, certo? Gente, hoje era isso, hoje era essa ideia, né, que a gente pudesse tratar as nossas quedas como motivadoras de crescimento, de relacionamento, de alinhamento com o propósito que Deus tem para nós. Então, a gente convida a refletir um pouco sobre aqueles pontos que você pode melhorar para evitar as quedas na sua vida. Mas, se você já caiu, é hora de aprender com a queda e levantar e bola para frente, sacode a poeira, né? E vamos de novo, agora mais forte, agora mais preparado para não cair de novo na mesma coisa, certo? O legado de um homem não é a ausência de quedas. O legado de um homem é a sua coragem de levantar e seguir em frente. Coragem de levantar e seguir em frente. Esse é o legado que eu te convido a deixar para aqueles que te acompanham, que te seguem e que te têm como exemplo na vida deles. É isso, eu quero te convidar se você gostou desse conteúdo, a passar para alguém, a indicar para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que precisa ouvir isso. E brevemente eu volto a fazer um novo vídeo, não sei se amanhã de novo, mas assim que possível um novo vídeo vai estar postado aqui no canal, tá bom? Abraços a todos, fiquem com Deus.